O amanhã já começou. Ontem. Mas calma, ainda dá tempo. Confira nossos episódios e descubra as histórias mais inspiradoras de pessoas que transformaram seus sonhos, suas ideias, em negócios. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo ao SETcast. E está começando agora o 5º episódio do SETcast, porque o futuro já começou ontem, não, Gui? Exatamente, o futuro começou ontem e hoje nós temos uma participação mais que especial para falar exatamente disso, das novas possibilidades e tecnologias. Inclusive, nós estamos até implementando agora nesse momento na SETLOC. Então, a gente trouxe um convidado mais que especial aí, que é o Dr. Luiz Fernando Saraiva, e vai falar com a gente do Squid, metodologia ágil e de uma série de coisas que eu tenho certeza que vai engrandecer a todos os ouvintes. Ô Luiz, começando do começo aqui, a gente estava conversando antes aqui de a gente ligar o REC antes de começar a gravar, sobre o Luiz, né? Quer dizer que você resolveu largar o trabalho formal para empreender? O bichinho do empreendedorismo te mordeu, foi isso mesmo? Vinícius, Guilherme, tudo bem? O Vinícius eu posso responder, o Guilherme eu não posso, porque ele me chamou de doutor, cara. Eu sou gaúcho aqui, mas doutor não sou, cara. Então vai sair uns bares de vez em quando, desculpa aí. Aqui uma mistureba de linguagem, no mineirês, o gaúcho, hoje vai ficar marcada a conversa. Eu adoro o mineirês, cara, já tive muitas vezes aí em Minas Gerais, eu adoro o mineirês. Mas, Vinícius, então é isso, né? Primeiro, obrigado por estar aqui com vocês, né? Podendo compartilhar um pouquinho de história, né? Um pouquinho sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação, né? Eu acho que é sempre muito gostoso falar isso e principalmente quando a gente está falando com o time da SETLOC, sabe que a gente percebe na conexão que que vocês estão tendo com a Squad, essa coisa pela inovação, pela busca daquilo que vai fazer a diferença. Isso é muito legal, então é um ambiente muito gostoso para conversar sobre esses temas que você trouxe. E aí então, pois... como eu falo, né, a minha família nem entende isso, né, assim, meu filho, você era diretor de uma empresa multinacional, né, o que todo mundo quer fazer, pra que aos 52 anos de idade? Não, eu tinha 50 quando saí, pra que sair pra ser empreendedor, né, nesse país tão difícil de empreender? Eu nem sei, mas a verdade é que acho que o empreendedorismo tem muito a ver com propósito, né? E quando eu senti que já era minha hora, eu nunca fui de esquentar cadeira e sempre entendi que um líder ele tem que chegar num lugar, fazer o seu trabalho e depois deixar passar ou construir para si um desafio muito novo, muito legal, né? Se ele tá no mesmo lugar fazendo nada, é a hora de a fila andar. Foi o que eu fiz e identifiquei uma oportunidade no início, depois a empresa mudou bastante e acabei dizendo, olha, vou empreender, vou tomar esse risco para mim. Não é muito comum com essa idade, aliás, foi o meu post do LinkedIn mais visualizado, teve 16 mil visualizações, né? Porque metade achou que eu era louco, metade achou, cara, eu queria fazer o que esse cara tá fazendo. Então, no mínimo teve alguma coisa diferente ali, Vinícius e Gui. De novo, cara, muito obrigado por estar aqui para poder colaborar um pouquinho com vocês. Seria interessante você falar pra gente aí, doutor Luiz. Doutor Luiz mania. Senão eu não vou responder, hein? Faz parte do mineirês, do dialeto mineirês. Então pronto, então pode deixar. Seria interessante você falar pra gente aí, Luiz, acerca do que é a Squad, qual que é o problema que vocês pretendem enfrentar e como é que junto aqui na SETLOC a gente vai resolver uma série de problemas de comunicação, de informações e conectar ainda mais nosso time. Legal, Guilherme. A Squad começou com uma plataforma que se chama B2C, né, para as pessoas, né, porque a gente sempre foi muito orientado para pessoas e tecnologia. Essa sempre foi a minha paixão e a do cofundador da Squad, do Rogério. E aí a gente no início tinha feito uma plataforma para que as pessoas pudessem lembrar das coisas importantes da sua vida. Porque, cara, uma pessoa, minha mãe, meu pai não usa Outlook, nem sabe o que é isso, né? Eles, cara, a gente tinha que entregar na mão de todas as pessoas uma plataforma bem simples, né? Porque aplicativo ele sabe o que é, né? Todo mundo usa o WhatsApp no Brasil, pelo menos. E a gente fez isso. Mas aí uma grande coisa a gente se deu conta que a gente não estava na Califórnia, sabe? E a gente acabou tendo uma experiência muito grande de Califórnia por trabalhar em multinacional, por trabalhar na HP.
E é uma cultura muito diferente, né? A gente estava falando um pouquinho antes, né, Vinícius e Guilherme, de cultura, né? A cultura, ela é mandatória para você saber se uma ferramenta, uma plataforma, uma tecnologia vai aterrissar naquele lugar ou não, ou vai ter que esperar mais 10 anos, né? Daí a gente viu, não é para as pessoas, é para as empresas. E aí a gente pegou todo aquele DNA que a gente já tinha e miramos nas empresas. Pensando no que, né, Guilherme, respondendo a sua pergunta? Principalmente pensando assim, cara, como a comunicação está cada vez mais doida, quer dizer, a gente tem cada vez mais informação e conhecimento espalhados por vários lugares, em diferentes formatos, né? Agora, né, isso aqui nem é um spoiler, mas a Square está colocando a plataforma dados também, né? Então a gente já tinha na plataforma informações e conhecimento, e agora a gente está trazendo dados, o que significa dizer que a plataforma agora vai se conectar com outros sistemas, vai se conectar com dispositivos de rede, para poder trazer dados para dentro da plataforma também. Então a gente fica com a cadeia dados, informação e conhecimento, né? Depois eu explico o que é isso. E aí, então, a gente pensou, cara, qual é o problema que a gente quer resolver? Um mundo de comunicação que está cada vez mais maluco, cheio de coisas, as pessoas estão espalhadas nesse novo momento do trabalho nas suas casas, né? Então a gente tem que conseguir fazer, e além de tudo, alguma coisa que seja muito simples, para que todas as pessoas possam acessar a comunicação. Porque a comunicação, além de ser complexa, né? Aí pega essas plataformas que a gente conhece aí, em geral, as que vêm de fora, elas podem ser pro nerd. Mas para o cara que dirige um caminhão, para a pessoa que está fazendo a higienização de uma empresa e que não tiveram, às vezes, uma base tecnológica muito profunda, o cara não vai usar. E a nossa concepção é assim, comunicação interna ou é para todo mundo ou não vai funcionar, né? Nós não podemos deixar ninguém para trás, como os caras dizem, né? Então a gente foi nessa linha. Tecnologia sim, mas fácil de usar e que seja para todo mundo e que mais que nunca seja divertida. Porque a nossa vida de pessoa física, ela é hiper divertida. O Instagram é muito legal de usar. O TikTok é bacana. Por que as ferramentas corporativas são chatas? Eles não pode. Então tem que trazer vídeo para dentro. Tem que trazer imagem, tem que trazer áudio, tem que trazer chat, tem que trazer um monte de coisa legal para que seja legal de usar, porque no final das contas, né, se for chato ninguém vai usar e se ninguém usar não serve para nada. Então essa foi a jornada bem rápido assim da nossa chegada nesse mundo da plataforma de gestão da comunicação que é a Square. Muito legal. Luiz, você falou sobre essa questão das pessoas espalhadas, né? Hoje aqui é uma materialização disso, né? Você está no sul, o Gui está lá em Paraupebas, eu estou aqui em Betim e a gente está aqui gravando esse podcast, assim como a gente já gravou os outros e a gente faz muita coisa, as empresas fazem muita coisa nesse modelo, né? Pouco tempo atrás, Sir Elon Musk levantou uma polêmica danada sobre essa efetividade do trabalho remoto, né? A gente estava conversando aqui ontem, o Google também soltou uma nota dizendo que ele está percebendo uma quebra de produtividade nesse modelo novo que a gente está vivendo aí, né? Como é que você vê isso, né? Como é que esse novo mundo ágil se conecta com esse cenário híbrido e remoto, né? Como é que as empresas vão viver cada vez mais esse desafio? Aí aproveita também depois para conectar o Gui, porque de certa forma é um desafio de vocês também na Setlog, né, Gui? Você está aí gerenciando um time de longe, de perto, depende do momento que você está, né? Cada hora você tá num canto e ao mesmo tempo gerenciando uma equipe grande. A Setlog hoje já tem mais de 100 colaboradores, né? Luiz, começa aí. Como é que você acha que esse desafio novo que a gente está vivendo aí? Como a gente diz, é um baita desafio, né? Virou tudo de cabeça para baixo. Eu tava falando com um empresário que é amigo meu, eles têm 800 funcionários na empresa, né? E ele tava me dizendo, a gente se encontrou numa janta, né? E ele tava me dizendo, cara, eu já não tenho mais como arrumar isso, tipo assim, eu não tenho nem que eu queira, eu consigo trazer as pessoas de volta para uma sede, ou para... Eles, cara, eu tenho gente espalhada por tudo que é recanto do Brasil. Aí até eu brinquei com ele assim, cara, fala o seguinte, compra um ônibus, põe o nome da empresa do lado e sai por aí visitando os funcionários, né? É o que você tem que fazer como líder agora. Mas a verdade é que, assim, por exemplo, as áreas de tecnologia, Vinícius, elas já trabalhavam muito com modelo remoto e modelo ágil, né? Eu mesmo, quando trabalhava, a gente tinha times com os quais a gente se conectava na Índia, em Israel. Os da Índia era pior por causa do fuso horário, né?
obviamente nos Estados Unidos, na verdade nós éramos o time deles, não eles do nosso, na Irlanda, então assim, eram vários lugares e a gente conseguia trabalhar remotamente super bem. Então esse DNA já estava aprendido, sabe? O que aconteceu agora com o mundo híbrido é que várias funções que nunca trabalharam remoto começaram a aprender esse trabalho, coisa que a gente já fazia, sei lá, 20 anos, mais ou menos. Então, tem essa coisa toda do tipo assim, o que a gente estava falando antes, né, de aprender os direitos e os deveres do trabalho remoto, né? Não, agora eu não posso trabalhar porque o meu cachorro aqui, aliás, meu cachorro tá latindo, eu tranquei ele lá fora, porque o meu cachorro tá latindo e coitadinho, ele não pode ficar sozinho. Cara, dá um jeito aí, né? Se resolve, né? A gente tem que produzir. Então, eu acho que esse aprendizado, ele ainda vai demorar um pouquinho. As lideranças ainda vão sofrer um pouco, mas o meu grande conselho é assim, né? Lideranças, aprendam. Já tem um monte de curso, já tem um monte de educação sobre gestão em trabalho remoto, né? Usem, porque esse negócio não vai voltar. Não vai voltar, a gente nunca diga nunca, né? Mas vai demorar muito para voltar, porque as pessoas estão sentindo que tem muita coisa boa no trabalho híbrido, porque elas nunca experimentaram, né, Vinícius? Então, eu acho que mais do que qualquer coisa vamos desenvolver novas metodologias, vamos nos desenvolver pessoalmente como lideranças para encarar isso da melhor forma possível, né? Além do trabalho híbrido, né, Luiz e Vinícius, tem também a questão da dispersão territorial, por exemplo. A Cefloc agora está passando por um momento de expansão territorial, montamos uma filial aqui em Paraupebas, inclusive está completando um ano agora, nesse mês de agosto. Montamos recentemente, em maio, inauguramos a filial de Sinop. Então, uma está distante, as duas estão distantes 2.000 quilômetros de Belo Horizonte, uma da outra estão distante 1.500 quilômetros quase. Então, assim, a gente tem que ter a implementação da cultura, da solução, para poder o meu time de Belo Horizonte, o meu time de Paraupebas e meu time de Sinop estar sempre entregando as melhores soluções aos nossos clientes. Afinal, o meu atendimento não pode perder a qualidade. E é claro que, assim, a parte da liderança está presente, a parte da diretoria está sempre junto com os times é fundamental, mas também a parte de comunicação desses novos modelos de comunicação também é imprescindível para que, além do aculturamento, a qualidade do atendimento, a entrega de soluções seja instantânea em todos os locais, né? Eu particularmente tenho uma visão assim, eu fico muito preocupado quando eu escuto alguém tentando invalidar essa questão do trabalho remoto, sabe? Eu anteriormente tinha uma operação que era muito maior, uma agência muito maior em São Paulo, e São Paulo vocês conhecem o tamanho do São Paulo, e é muito grande São Paulo, né? E o Brasil, a gente sabe, tem uma série de precariedades, e uma delas é o transporte público, né? E essa agência que a gente tinha, ela acontecia, ela fervilhou, o seu ápice assim, foi antes da pandemia, né? Então a gente tinha uma lei trabalhista ainda que não enxergava esse tipo de realidade. Então a gente não conseguia trazer conformidade, a gente era uma empresa que era auditada, tinha toda a parte de compliance, eu não conseguia adequar os modelos à necessidade dos colaboradores. E era uma empresa, era uma Martech, né, tinha muito de tecnologia com marketing, eu perdi muitos desenvolvedores, muita gente boa, muito designer, porque o cara não queria simplesmente deslocar. A empresa ficava na Vila Olímpia, ele não queria gastar 2-3 horas para chegar no escritório. E eu não tinha como atender essas questões todas, porque a lei trabalhista não me permitia, né? Eu ficava exposto e, enfim, isso trazia um problema enorme para a gente. E a partir do momento quando vem essa mudança toda de cultura e a própria lei começa a acompanhar essa mudança, eu trago para mim esse modelo já incorporado. E eu consigo trabalhar. A gente tem pessoas em Brasília, tem muitas pessoas em São Paulo, porque era a base dessa operação, ela continuou lá, e as coisas funcionam muito bem, de verdade funcionam muito bem. Mas aí eu levanto uma questão, que eu também queria saber a opinião de vocês, que eu vejo como fundamental para que esse pilar funcione nesse modelo remoto e híbrido, né? A questão do microgerenciamento, né? Outro dia eu vi alguém falando assim, se você quer matar o engajamento da sua equipe, faça microgerenciamento. Eu também, antes de empreender, fui colaborador, e uma das coisas que mais me incomodava era o microgerenciamento, né?
E eu vejo isso hoje como um pilar aí que sustenta a minha operação, justamente não trabalhar nesse sentido, não trabalhar no microgerenciamento. Mas, Luiz, Gui, o que vocês acham dessa história toda? Microgerenciamento é uma coisa que vocês veem com bons olhos ou não? Vamos falar uma coisa interessante sobre isso, assim, a gente tá comentando antes também, né? A analogia para mim é o seguinte, cara, pega um cara que tirou a carta de habilitação ontem, né? Dá para ele uma Ferrari para ele dirigir nas ruas brasileiras aqui. Ele vai bater no poste rápido, né? Certamente. Ou porque ele vai entrar num buraco e vai capotar, ou ele vai pisar de mar acelerador, aquele negócio anda rápido pra caramba, nunca andei nua, mas dizem que sim, né? Então, para mim, essa de novo é a questão sempre daquela pirâmide que começa com a cultura organizacional, vem com as lideranças e depois vem as coisas lá em cima, como eu chamo, né? Eu acho que esse sempre tem que ser, né? Até a Ana já me viu falando disso, essa tem que ser sempre uma ordem necessária de qualquer implantação que a gente vai fazer, né? E para mim, assim, quando a gente fala de microgerenciamento, Vinícius, falhou alguma coisa, ou a cultura ela não falha, porque não existe cultura certa ou errada, né? Existe aquela que agrada mais as pessoas e chama mais as pessoas. Né? Exato. Eu nunca digo que tem cultura boa ou ruim, ela tá lá, né? A gente é que vai se identificar mais com uma ou com a outra, né? Então eu acho que assim, numa cultura onde a gente tem um ambiente que é super aberto, autônomo, ágil, né? A gente está fazendo um microgerenciamento daquelas pessoas que já têm a experiência suficiente para não precisar de acompanhamento, é péssimo. Para uma pessoa que está recém começando, ela vai tolerar por um período e até não vou dizer que seja ruim, mas isso dura muito pouco, né? Então, eu acho que, a Vinícius respondendo assim a sua pergunta, né? Eu acho que é aquela coisa, tem que sempre estar casando, as coisas têm que estar casando, não só do ponto de vista estrutural, como é a questão da cultura, como também da questão temporal, né? E aí vem uma coisa que também a gente tem que se dar conta. Não adianta chegar para um menino, para uma menina, né, e dizer assim, olha, faz aí, né? Faz o quê, né? Eu digo sempre, né? Não dá para abrir a porta da gaiola, o cara nem sabe, não faz nada. E ao mesmo tempo não dá para ficar enchendo o saco de um cara experiente, né, meu? O cara já tem anos de chão. Então, a palavra microgerenciamento, eu não gosto dela, honestamente, sabe? Eu prefiro, assim, liderança mais próxima, etc e tal. Então, eu não gosto do microgerenciamento, viu, Luiz, assim, por esse termo. Mas eu até compreendo ele por algum momento, né? Uma roupagem um pouquinho diferente. Mas, de forma, assim, como é que é a famosa... eu tenho uma frase que eu aprendi quando eu fiz a minha especialização em gestão do comportamento, que era, cara, se a única ferramenta que você tem é o martelo, todas as coisas na vida parecem um prego, né? Faz sentido, né? Então, se o cara tem como ferramenta só o microgerenciamento, cara, tá ferrado, né? Não vai chegar a lugar nenhum, vai mandar todo mundo embora, né? Isso que você falou, Vinícius, tem até uma passagem do livro do Andy Grove lá, que eu até já falei em alguns outros episódios, que eu trato como uma bíblia de gestão aqui para a Setlock, né, que é o Gestão de Alta Performance, que ele fala justamente acerca do microgerenciamento e da perniciosidade do microgerenciamento para a organização. É claro que, igual o Luiz falou aí, quando a pessoa entra na empresa, ela tem que ser aculturada e treinada as suas habilidades, mas se a longo prazo você vai fazendo microgerenciamento, você está causando dois problemas. Primeiro, que você não está fazendo um serviço mais escalável, fazendo algo que vai ser mais impactante para a organização, você enquanto gestor. E segundo, que você nunca vai estar responsabilizando seu colaborador. Vai ter que falar assim, não preciso fazer essa tarefa de forma excelente, porque eu sei que meu gerente vai vir aqui e vai corrigir para mim. E aí ele nunca se responsabiliza a fazer as coisas. E eu acho que isso é pernicioso para a organização, e ela nunca vai evoluir toda hora se você ficar tolhendo o que o seu colaborador está querendo fazer. Aliás, isso é até contrário aos pilares aqui da Setlock, né? Nossos pilares aqui é a transparência, a dedicação e confiança. Então, quando eu contrato alguém e tem um colaborador trabalhando, eu parto do pressuposto que ele está fazendo o seu máximo, eu confio nele. E eu sei que ele está se dedicando ao máximo. E eu sei que de forma transparente ele vai me falar o que ele tem dificuldade e o que ele não tem dificuldade. Nas tarefas que ele tem dificuldade, a gente, enquanto gestor, tem que ir lá apoiar e ensiná-lo o caminho para quando ele estiver numa posição
de tomar decisão, né? E hoje as empresas cada vez mais têm que tomar decisões rápidas para poder não depender de uma cadeia toda de comando, para não ficar paquiderme, né? Ficar lenta. Então, quando ele for tomar a decisão, ele tomar a decisão de forma mais assertiva, da forma que ele achar que deve ser feito. Então, lá o Andy Grove fala muito disso, né? A gente faz o acompanhamento no início, treina, vê depois se a pessoa está conseguindo implementar. Se ela tiver mais uma dificuldade, você vai fazendo análise ao longo do tempo, né? Se ele está tendo dificuldade ou não, você vai lá e treina de novo, o que for necessário, o que não for necessário, você parte para colocar outras tarefas no dia a dia dele. Então, e por fim, né, nesse livro também uma parte interessante que ele fala assim, enquanto gestores, a gente tem que saber soltar a caneta, né? Às vezes a gente tem mania de segurar a caneta e ainda que a gente segure a caneta, a gente tem que ter a percepção e a clareza que a gente está segurando a caneta. Então, assim, mesmo que a gente vá segurar a caneta, e algumas vezes a gente segura a caneta, eu, por exemplo, adoro negociar, adoro estar no dia a dia da negociação, mas se eu não deixar meu time comercial negociar e treinar eles para negociar na metodologia que eu treino, que a gente quer e que a gente entende que tem valor, eles não vão se capacitar e eles não vão se responsabilizar. Então, ainda que eu goste de fazer aquela tarefa, eu tenho que passar essa caneta para frente, senão a empresa não cresce e ela vai ficar sempre muito, muito pequena e muito dependente da liderança, né? Eu estou escutando vocês dois falarem aí, né? E o Luiz aí que veio de uma grande multinacional de tecnologia e tal, né? Eu posso estar devagando aqui, tá, Luiz? Você me ajuda aqui, mas eu acho que esse termo microserviço, na verdade, microgerenciamento, veio dos microserviços, né? A gente, lá nos anos 2000, quando mexi, que eu também tenho uma base tecnológica, a gente tinha uma preocupação muito de gerenciar os microserviços, né? Porque era isso que ditava performance e tal, e isso durante o tempo foi um ganho absurdo, né? Porque a gente conseguia ter uma visão, juntando os pedacinhos, se tinha uma visão de performance daquela máquina ou daquele equipamento, e isso fez uma diferença muito grande, né? Só que uma coisa que deu certo para uma linha de serviço ou para uma atividade, ela não precisa ser replicada numa totalidade para as outras áreas, né? Para mim, o microgerenciamento é um conceito que chega a ser antagônico ao modelo ágil, esse modelo da gente cíclico de fazer e tal. O microgerenciamento funciona assim, para algumas coisas, para as outras, não. Vocês concordam? Eu concordo totalmente, sim. E ontem, casualmente, anteontem, eu tenho tentado escrever um artigo por semana sempre, né? Primeiro que eu gosto de escrever, segundo que o nosso marketing sempre incentiva, né? A nossa Ana, né? Aqui da Square. E ontem eu estava escrevendo, Vinícius, exatamente sobre a questão de comunicação e inovação, casualmente, né? E uma das coisas que eu estava escrevendo é sobre isso exatamente, né? As diferentes dimensões de uma mesma realidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a parte pragmática, digamos assim, cartesiana, né, que é a tecnologia, a ciência da computação, né, ela tem o seu viés, né, ela fala dos microserviços, né, ela fala, divide um todo em pedacinhos que eles vão ficando mais simples, né, de se trabalhar, então é bem essa lógica, né. E aí tem o outro lado, que é o lado subjetivo, que é o lado que demanda a empatia, que é o lado humano, que não é a mesma coisa. Quer dizer, e a gente sofre muito nas organizações desse mal, porque grande parte da formação é cartesiana, né? A maior parte das pessoas hoje, os profissionais que lideram as companhias, tem mais formação analítica até, né? Em especial na indústria, na tecnologia. E aí, o cara tenta aplicar o modelo cartesiano, pragmático para pessoas, né? E elas não funcionam assim, né? Eu escrevi ontem muito isso e, por exemplo, a própria questão da comunicação, a Fabrícia, a Ana, o Varley sabem bem isso. Cara, pergunta assim, se eu implantar a Squad hoje, amanhã minha produtividade já subiu? Cara, a resposta é, cara, não sei. Não tem um KPI exato, ainda mais um KPI de curto prazo, né? A gente precisa conviver com isso. É a mesma coisa perguntar assim, hoje eu conversei com um funcionário aqui, a produtividade dele já melhorou 50%. Cara, é uma pessoa.
Não é regulagem de máquina que ela tá fazendo 10 mil parafusos por hora e agora ela tá fazendo 20, né? Então a gente tende aí, Vinícius, eu concordo em gênero, número e grau com você, trazer as metodologias de coisas para pessoas. Por quê? Porque simplesmente é falta de uma, eu digo sempre, é falta de uma grade curricular nas graduações em geral. Seu cara, leva um pouco de ensinamento sobre gente, porque você daqui a pouco vai estar trabalhando com pessoas, sabe? Você não vai trabalhar só com construção civil, só com transporte, você vai trabalhar com... As pessoas estão por trás disso tudo, né? E os modelos tentam se aplicar, e aí o cara diz, não, se funciona bem na engenharia, fazer acompanhamento de pro, eu vou fazer a mesma coisa com as pessoas, cara... vai infernizar a vida das pessoas, né? E aqui, Guilherme, só pegar um ganchinho aqui, né? Eu falo demais, não cala a boca, tá? Pegar um ganchinho que você falou, eu me acostumei, Guilherme, já faz muito tempo a trabalhar realmente com a questão da confiança. Mas assim, não é a confiança, como eu digo sempre, inflacionada, é a confiança construída, né? Quando a gente começa uma relação, a gente não sai tendo confiança imediata nas pessoas, pô, ainda mais falando com mineiro aqui, né? Você tem que construir, mas gaúcho é assim também. Não, mineiro vai devagarinho, né? O gaúcho já é chato, o mineiro vai devagarinho. Então, essa confiança tem que ser construída, não é assim, não, cara, sai fazendo qualquer coisa que eu confio em você, não. A gente tem que procurar, eu gosto muito do Stephen Covey, né, ele fala de confiança nas organizações. Você vai construindo essa confiança a partir de vários elementos, em determinado, o seu objetivo é, cara, você tem que confiar nas pessoas que estão na sua organização, porque aí o que você falou, né, Guilherme, e que faz parte dos preceitos da Setlock, vai acontecer naturalmente. Você trabalha com as pessoas, você confia nas pessoas, e aí a plataforma de comunicação, ela se deu conta disso, claro, né? Eu sou um dos modeladores dela, né? Que é o seguinte, cara, para de enfiar a comunicação goela abaixo nas pessoas e confia que na medida em que você diz para as pessoas, olha, aqui tem tudo o que você precisa e você sabe o que você precisa, você vai lá e acessa. Então, assim, para de culpar a liderança, porque tá a Fabrícia, a Ana, porque estão atolando as pessoas de informação, e vai você buscar a informação. Por quê? Porque você está preparado para isso e eu confio que você sabe o que você precisa para fazer seu dia a dia mais confortável. Então, ora, o que a gente faz com isso? Olha como é legal essa questão da cultura, da liderança e a plataforma ajudando, né? Você cria facilidade para a liderança, você cria facilidade para o marketing, facilidade para o RH, porque a vida deles não vira um inferno, cara. Eu preciso alimentar as pessoas, porque senão as pessoas reclamam. Não, mudou o jogo. Mudou o jogo, tá com você a bola, você sabe onde você tem que ir, e se você não for, não é porque a Fabrícia, o Varney ou a Ana não colocaram lá, é porque você não foi, porque elas vão garantir que tá tudo lá. Percebe como muda, e como é legal quando muda, demora mais, mas depois que muda, cara, voa. Ô Gui, muito legal. A gente estava conversando aqui antes também sobre a questão de KPI, OKR, OKR. É um próximo passo aí da Setlock, né? Como é que vocês estão vendo esse desafio e essa nova etapa aí desses novos projetos internos que estão começando agora? Nós estamos implementando a metodologia de OKRs aqui na Setlock, né? OKRs. Estamos com uma ajuda muito boa aí do professor Emílio Herrero, que inclusive daqui a alguns dias ele deve estrelar também um podcast com a gente. E é exatamente isso. Ele parte do pressuposto da gente estar sempre comunicando e todo mundo sabendo o que o outro está fazendo para poder todo mundo navegar para o mesmo lado. E por isso que eu acho que a plataforma da Schedule vai ajudar bastante a gente nisso, né Luiz? Igual você falou, a comunicação ela também tem que ser bidirecional, né? Tem que ir e voltar. Então, assim, a gente a liderança comunica com o colaborador, mas o colaborador comunica com a liderança e conjuntamente constrói a empresa, né? Então, assim, eu acho que com a Squad, com essa plataforma da Squad que a gente está colocando aqui agora na Setlock, bem como com a metodologia que a gente vai começar a implementar também, a gente vai construir uma empresa muito mais rápida, muito mais ágil e muito mais concatenada com a necessidade do cliente e também com a necessidade dos colaboradores, que, afinal de contas, são eles que constroem as soluções com nossos clientes de entregar a melhor solução. Legal. Turma, a gente tô vendo aqui o timer, tá me encaminhando já pro final do nosso... Já, mas nós só começamos. Traz mais uma cerveja, né? Não é? Se não fosse de manhã, a gente podia, né? Mas, Luiz, a gente tem uma dinâmica aqui, é o seguinte, né? A gente
quer estimular as pessoas que estão ouvindo no podcast, acho que não só os colaboradores da Setlock, mas é um podcast que é aberto, as pessoas que estão se conectando a ele, o desafio aí, ou o prazer de desdobrar o que a gente está falando aqui em outras iniciativas, né? Em outras coisas. Então a gente sempre pede o convidado aí, e o Gui também, para indicar alguma coisa, um livro, um filme, uma música, alguma coisa que as pessoas possam continuar desfrutando aqui ao fim do podcast. Aí eu te pergunto, e aí, o que você indica para a turma? Primeiro eu, primeiro o Gui. Vai você primeiro. Tá bom. Os convidados primeiro. Tá bom. Bom, eu acho que do ponto de vista de livro, eu primeiro deixo o autor Stephen Covey, porque ele tem vários livros sobre confiança, e eu acho que eu acho muito legal esse autor, porque ele é filho do pai dele, outra pessoa, mas o pai dele foi o fundador da empresa e era um grande autor também, que era o Franklin Covey. Esse Covey é C-O-V-E-Y. Ele tem uma família de livros sobre confiança, né? E aí ele fala uma coisa muito legal, que como a confiança aumenta a velocidade das organizações. Claro, né? Porque você não precisa estar passando por uma cadeia de aprovação de, né, centenas de pessoas. Pô, vocês imaginam o que era uma cadeia de aprovação na HP, né, cara? Então, 13 níveis de aprovação. Cara, quando você chega no último nível, já nem precisava mais do negócio, já resolveu de outro jeito, né? Então, o Stephen Covey, eu acho que é uma leitura muito legal. Ele tem uma série de livros sobre confiança, né? Depois, um outro cara que é legal, até peguei aqui para não errar o nome, é um livro chamado Originais, né? Esse livro tem em português também, e o autor é o Adam Grant. O Adam Grant é um cara que aí, nos últimos 4 anos, ele virou o queridinho das empresas lá do Silicon Valley. E o livro dele é muito legal, porque ele não é um livro só para empresa, é um livro que fala de vida pessoal também, né? E ele fala assim, cara, como que as pessoas originais, elas podem mudar o mundo. E aí ele diz assim, cara, aprende a pensar fora da caixa. Não é que a gente tem que pensar o tempo inteiro fora da caixa, sabe? Mas pensa fora da caixa, porque isso que vai te levar pro dia de amanhã, né? Aqui eu quero fazer uma frasezinha só, né? Eu até escrevi no meu artigo de ontem que eu botei no LinkedIn, que a gente sempre fala assim, né? Cara, tem que pensar no dia de amanhã, né? E tem que inovar para pensar no dia de amanhã, né? E a gente normalmente tem sempre aquela resposta assim do tipo, meu amigo, mas se não tiver hoje, não tem amanhã, né? E que também é uma resposta justa. E ao que eu contraponho dizendo o seguinte, cara, não te esquece de que amanhã é o próximo hoje. Então amanhã você vai falar que hoje, só que, né, o amanhã era ontem, então sabe, tipo, cara, tem que pensar nas duas facetas. Então, esses 2 livros eu acho que são... Tudo já começou ontem, né? Exatamente. É um joguinho de palavras, né, mas que faz, né, em sentido. Então, esses são os que eu acho legal. 2 filmes que eu gosto muito, um enfoca muito a questão da liderança e do propósito, né, e o outro enfoca muito a questão da criatividade, do trabalho em equipe. O primeiro que eu gosto muito é o Braveheart, né, o Coração Valente. É aquela história lá do William Wallace, né, com o Mel Gibson, que é a história da... O William Wallace não existiu muito bem, tá? Depois eu li sobre ele, mas tudo bem, o filme é bacana, né? A independência da Escócia. Por que eu gosto muito? Porque aquele cara é um cara que trabalha com um propósito de liderança muito claro e muito marcado. O cara tava lá, quietinho, na casa dele, até que um dia alguém liga alguma coisa, cara, olha só, nós estamos precisando da sua liderança. E por que vocês estão precisando? Não é pra matar a gente não, cara, é porque tem um propósito muito forte aqui. E daí o cara se engaja, se conecta, vai pra frente das lutas... E, enfim, não vou contar todo o filme para quem não viu, né? Então, esse é um filme para mim que é muito forte do ponto de vista de propósito e liderança. E o segundo, que eu já vi umas 15 vezes, eu acho, é o Apollo 13, aquele, né? Porque ele mostra, cara, como que uma dificuldade aparentemente insuperável pode ser superada com criatividade, né? Com o Tom Hanks lá, enfim. Então, eu acho, até porque é baseado num caso real, né? Então fica mais legal ainda. Então são 2 filmes assim que eu gosto muito e acho que eles marcam assim, muito a minha personalidade, como é pouco a forma como eu vejo o mundo, né? Era isso, Vinícius? Assim, entreguei o... Nossa, porra, incrível! Só dica boa! Legal. Uma dica excelente. E aí, Gui, o que você manda? Tem um livro que eu acabei de ler recente, que Começa pelo Porquê. Achei bem legal, não sei como é que pronuncia o nome do autor, é Simon Sinek. Simon Sinek. Golden Circle? É muito legal. Muito bom. Então a dica de hoje é essa. E aproveitar aqui agora o espaço final também, né, Vinícius?
para agradecer enormemente, em nome da Setlock, em nome de toda a nossa equipe, a colaboração e a paciência e a amizade do Luiz, que tirou um tempinho para poder falar conosco. A gente está implementando a plataforma que ele é CEO, eu tenho certeza que ele está muito atarefado, mas tirou esse tempinho para poder vir falar com a gente. E pode ter certeza que do lado nosso aqui a gente vai usar a sua plataforma para poder construir uma empresa cada vez mais colaborativa e que vai entregar a melhor solução para os nossos clientes e para toda a sociedade, que é isso que a gente pretende aqui. Nossa missão e nossa visão aqui é grande, mas com a Squared ao nosso lado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar mais rápido e caminhar da melhor forma possível. Obrigado aí, Luiz. Legal, Guilherme. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu sempre falei pra Ana isso, eu sou um convidado super mal educado. Quando me convida, eu vou, hein? Então, não tem problema. Pra mim é um prazer, Guilherme e Vinícius e Ana também. Eu sempre digo que a vida pra mim é muito simples, se divide em 3 tripés, assim, é aprender, aplicar e compartilhar, sabe? E aí eu acho que se dessas perninhas do tripé estão faltando, você tá fazendo eu tô fazendo alguma coisa errada na minha vida. Então esse aqui pra mim é um momento, obviamente, sempre de aprender, mas é um momento de compartilhar, né? Porque compartilhando a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode fazer alguns atalhos, né? Trazer algumas coisas, nem que seja a mesma dica de um livro, né? Então eu queria agradecer muito e dizer uma coisa pra vocês que eu achei muito bacana. Quando a gente começou a falar com a Setlock, o Varney trouxe uma visão assim do tipo, cara, essa empresa ela quer crescer, né? Essa empresa vai crescer, ela já está crescendo e ela precisa se organizar para crescer. Eu acho isso muito bacana. A minha esposa abriu uma empresa de alimentos agora, né? Quando ela começou a falar da empresa, eu disse, a gente pode abrir uma rede de franquias pelo Brasil. Ela disse, calma! Calma, eu nem lancei o primeiro produto ainda, né? Eu disse, não, mas já temos que pensar. Então, eu gosto muito disso, porque assim, eu vejo que isso faz com que as pessoas se movimentem, que as pessoas brilhem, que as pessoas se organizem, que a gente saia do lugar comum, que a gente pense fora da caixa. E quando você traz, Guilherme, toda essa parte de OKRs, de preparação com uma plataforma nova, preparação de... eu vejo, cara, que legal, vocês estão pensando no crescimento realmente de uma forma organizada e planejada. Não é só dizer queremos crescer e achar que as coisas vão acontecer, né? Então, assim, super contem com a gente. Eu digo sempre, nada como ser uma startup crescendo com uma empresa que está crescendo. A gente está sempre disponível para modificar, para ajudar, para implementar, porque essa é uma jornada que acaba sendo conjunta, né? Não é vai lá e vende e vai embora, não. Vai lá junto, cresce, aprende, melhora e todo mundo cresce. Então, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e assim, fico feliz de poder estar perto da Setlock, né, para a gente olhar essa jornada e com certeza, quando eu for a São Paulo, eu vou dar um pulo aí, porque eu ia muito a Belo Horizonte, eu não vou falar em Minas Gerais, eu não vou falar do pão de queijo, porque isso é óbvio, mas assim, o jeito do mineiro me agrada muito, eu gosto muito desse jeito, vamos devagarinho a gente vai pegando na mão, vai construindo, e aí a gente fica amigo e já tá tomando uma cervejinha junto e comendo uma pururuca lá, que eu sei que vocês comem bastante, é muito bom. A gente vai estar te esperando aqui na Setlock, se Deus quiser a gente volta também a gravar com você, que foi muito engrandecedor pra gente. Obrigado demais aí, viu, Luiz? Obrigado, Luiz, pessoal. quer deixar suas redes sociais aí pra quem tá ouvindo, pra te seguir, pra conversar com você? Cara, então, eu tô no LinkedIn, eu sou um LinkedIner, né? Eu tô no LinkedIn lá direto, o meu perfil lá é Luiz Fernando Saraiva e no Instagram só de vez em quando, e agora nós vamos começar também uma série de vídeos no YouTube lá pra gente poder falar sobre comunicação interna, inovação, essas coisas que eu gosto de falar bastante, que vocês até me convidaram aí. Luiz conhece, tá, pessoal? Luiz Fernando Saraiva conhece. Isso aí. Valeu demais. É isso. Obrigado pra vocês aí, um beijo pra todo mundo, até o próximo episódio, até o próximo podcast. Tchau, Obrigado, pra vocês. galera. Obrigado, Abraço, pessoal. se cuidem aí. Valeu. Valeu.